Nesse treinamento nós vamos ver então o fluxo da NFCE, principalmente na versão 6.0 do CIMAC. É lógico que tanto a nota fiscal eletrônica como a NFCE tem um fluxo padrão, que é gerada a nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal eletrônico, é gerado um arquivo XML, esse arquivo é transmitido para a Cefaz valida esse arquivo, assina o arquivo, autoriza e responde essa informação para quem enviou o arquivo, né? No caso, o CIMAC que envia esse arquivo aí. Depois, após esse arquivo ser recebido, então esse arquivo é salvo no banco de dados e imprime-se o DANF. Aí, a partir daí, a nota fiscal eletrônica ela está autorizada, o DANF é a representação física do cupom fiscal eletrônico, e a partir daí o cliente pode sair com a mercadoria. Na prática, a nota fiscal eletrônica e o cupom fiscal eletrônico são dois elementos bem semelhantes, né? Muda apenas poucas regras, né? Mas na prática, o cupom fiscal eletrônico, numa notação de XML, ele é nesse formato, e se nós trabalharmos na formatação já direta mesmo de texto, então ele vai estar nesse formato aqui. Esse aqui já é um formato autorizado, já foi autorizado pelo fisco, né? Já passou por essa fase de autorização, já retornou, primeiro foi enviado o XML cru, sem essa autorização aqui, e depois ele já retornou autorizado. O que você faz é assinar e retornar. E se a gente for ver a notação física dele, como ele vai ser, como a impressão do DANF, né? Então o DANF daquele mesmo XML, né? Então aqui está o DANF, né? daquele XML que eu tinha mostrado ali. Pronto, aqui está o DANF do cupom fiscal eletrônico. Então é feito assim que se faz o cupom fiscal eletrônico, né? Você gera aquele arquivo e depois ele vai gerar esse DANF aqui com essa informação para o produto ser liberado para o cliente. Bem, mas aí temos o fluxo do CIMAC, né? Antes de analisar o fluxo do CIMAC, no CIMAC tem duas formas de se enviar o NFC. Uma forma é direta, ela já é configurada tanto na tela balcão como na tela checkout e não vai passar pelo gerenciador de nota. Então, geralmente a forma que mais se utiliza por uma questão de velocidade, né? Porque o cupom fiscal eletrônico ele requer uma agilidade na impressão. É diferente de uma nota fiscal eletrônica que o cliente espera um pouquinho, mas o cupom fiscal eletrônico não. O cliente já está acostumado ao atendimento rápido, né? Então, de qualquer forma, é feita uma pré-validação antes de enviar a NFCE. E a velocidade é muito grande do envio. Até eu vou explicar durante o treinamento alguns detalhes que tem em relação a essa velocidade aí. Bem, uma outra maneira é passando pelo gerenciador de nota fiscal eletrônica. Essas notas vão ser geradas, enviadas através do gerenciador que você faz, ele vai realizar a validação em modo online e, bem, vai ser um pouco mais demorado do que no modo direto, porque nós temos outros recursos de contingenciamento e assim por diante, né? Então, você tem essas duas configurações e vai depender um pouco do cliente e até mesmo do fisco, porque pode ser que em algum momento o fisco indique que só há uma forma de se enviar, que é essa forma através do gerenciador aqui e não pode ser enviado de uma forma direta. O fluxo, ele é um fluxo um tanto quanto complexo, porque tem vários elementos nesse fluxo, né? Então, por exemplo, o cupom fiscal eletrônico ele é salvo aqui, tanto o CIPAF como o SIGEL, ele faz a salva do cupom fiscal eletrônico, porque ele gera o cupom fiscal eletrônico. Existe um gargalo se o envio vai ser direto ou se o envio vai ser através de gerenciador. Se for através de gerenciador, essa opção ele vai para o gerenciador, né, e aí tem que escolher, selecionar qual é o cupom fiscal eletrônico que vai ser emitido no molde de uma nota fiscal eletrônica. E aí vai fazer o envio para o Cefaz. Se o envio tiver ok, para fazer a emissão do DANF e assim por diante. Se não tiver ok, ele retorna uma mensagem de erro. Quando o envio é direto, ele não passa pelo gerenciador, então existe um outro processo, né? Porque na realidade ele vai ser um processo bem rápido. O mensagem vai simplesmente assinar e vai
já praticamente bufferizar, é lógico, se tiver tudo certo, se o XML tiver sido construído da forma correta, ele vai simplesmente bufferizar isso, já vai liberar para impressão e pode ser feita a impressão da NFC. Por quê? Porque nós temos algumas outras camadas, temos uma camada de mensageria na nuvem, um servidor web, onde ele faz alguns tratamentos que agilizam o próprio fluxo e a emissão da NFC. Então, tanto na parte de geração da NFC, como na parte da transmissão e da assinatura e da impressão da NFC, o modo direto ele é bem mais rápido, né? Só que ele passa por todos esses processos aqui. Não só está no ambiente normal, natural da empresa, mas também vai para o ambiente, um servidor web, que é o ambiente da Max System, especificamente desenvolvido para o processo da NFC. Bem, existe um outro recurso dentro da NFC que chama-se de contingenciamento. Por quê? Porque pode ser que em algum momento a Cefaz ela esteja indisponível, né? É um pouco mais sensível do que a nota fiscal eletrônica, porque a quantidade de volume de cupom fiscal eletrônico é previsto ser muito maior que a nota fiscal eletrônica, né? Então existe um tempo de resposta um pouco maior, em determinado ponto, do ponto de vista do cliente, que ele não vai querer, não espera-se tanto, né? Então, o contingenciamento ele acontece se depois de um determinado momento a Cefaz não responde à indicação de que o XML está ou não autorizado, então pode-se passar para o modo de contingenciamento, a gente chama de contingenciamento offline, né? Nesse caso, o cupom ele é entregue para o cliente, né? E no caso o CIMAC vai ter até 24 horas para enviar esse cupom para a Cefaz. Contingenciamento são 3 tipos. Esse que é o contingenciamento offline, quer dizer, a internet caiu lá na Cefaz, ou mesmo caiu do lado do cliente, né? Então é permitido fazer esse contingenciamento, gera-se o cupom fiscal eletrônico para o cliente vai embora com a mercadoria e tem-se um tempo de 24 horas para enviar essa informação para a Cefaz. Uma outra forma é através do formulário de segurança, alguns estados permitem essa modalidade, e aí tem 7 dias para poder enviar o XML do cupom fiscal eletrônico. E a outra maneira é uma contingência USF, né? E não tem que se gerar nada, né? Porque o USF por si só já gera o documento fiscal. Só um detalhe, não tem possibilidade de ficar trabalhando offline toda hora, porque o fisco ele monitora isso, né? Imagina, se o fisco tá tudo funcionando certinho e uma empresa começa a emitir offline por conta própria e o fisco detecta isso, bem, as multas são pesadas, né? Porque a empresa ela tem que mandar isso automaticamente, né? Não pode ficar trabalhando em off para depois mandar no final do dia, não, tem que ser online a transmissão. E caso haja algum problema, é que ela pode ir para o contingenciamento offline. O DANF tem alguns detalhes. O DANF ele é dividido em 8 partes praticamente, né? Então você tem aqui a parte da identificação da empresa, você tem a parte da identificação de informações padrão do fisco, você tem uma área de detalhe da venda, onde vão ser impressos os itens, né? Depois eu vou mostrar aqui uma comparação do cupom fiscal comum de USF com o cupom fiscal eletrônico, mas praticamente as informações elas são bem parecidas, não é? Um pouco menos informações vai aqui no cupom fiscal eletrônico, tá? Agora, um outro detalhe que tem, que é uma área 4, é a área onde tem os totalizadores, né? Quantidade de item, o valor total, a forma de pagamento, sempre tem que ter a forma de pagamento, pode ter várias formas. Depois tem um outro, o item, o campo 5, que é da informação dos tributos, né? que é aquela informação que a lei federal exige. Depois tem uma área de mensagem fiscal, que pode ser informado, usar aquelas informações do BPT, de olho no imposto e assim por diante. Depois tem uma informação onde se coloca os dados do consumidor, faz identificação. E depois aonde tem o QR Code, que é onde praticamente é o espelho do cupom fiscal eletrônico. Então são 8 áreas do DANF do cupom fiscal eletrônico. Agora, alguns detalhes do cupom fiscal eletrônico, ou a nota fiscal, o cupom fiscal eletrônico. Então, bem, em relação a limites, o cupom fiscal eletrônico acima de 10 mil deve ter o destinatário identificado nos moldes da NFE. Então, se for acima de 10 mil, esse campo aqui, onde está identificando o consumidor, ele tem que estar preenchido, né,
PJ ou CPF do informação de endereço e assim por diante. Existe um valor limite para emissão de NFCE, que é de R$200 mil. Vendas acima de R$200 mil tem que emitir a nota fiscal eletrônica. É uma indicação. E são feitas algumas validações. Por exemplo, se houver necessidade de identificar o cliente, então tem que ser um estado, uma unidade de federação válida. O CEP também tem que ser um CEP pelo menos com 8 dígitos, preferencialmente um CEP válido. O CPF, CNPJ tem que ser válido, porque senão ele vai retornar como erro no cupom fiscal eletrônico. No caso de produtos, existem algumas validações, por exemplo, as mesmas validações que são feitas na NFE são feitas na NFCE. E tem uma atenção especial ao NCM. A NCM, há muitos critérios, os critérios são rígidos em relação ao NCM, então tem que ser tudo bem cadastrado, definido no cupom fiscal eletrônico. Bem, outros detalhes em relação ao cancelamento. Cancelamento é algo que varia um pouco de acordo com a legislação estadual. Alguns estados permitem cancelamento em até 24 horas e outros só permitem, no máximo, 30 minutos depois. É lógico que é diferente do cupom fiscal eletrônico, que o cupom fiscal eletrônico você pode cancelar só o último cupom. Não, o cupom fiscal do SCF, né, você pode cancelar só o último cupom. Agora, o cupom fiscal eletrônico, não. Você pode cancelar qualquer um, respeitando esses períodos aí. Alguns estados liberam até 24 horas e outros no máximo 30 minutos. E no caso do CIMAC, é usar a mesma rotina de cancelamento da nota fiscal eletrônica, naqueles mesmos moldes lá. Tá? A mesma coisa acontece com a inutilização de uma determinada faixa, uma numeração que se perdeu. Só que no caso da nota fiscal eletrônica, ela tem uma regra, e no cupom fiscal eletrônico a regra básica é que só pode ser feita até o 10º dia do mês subsequente. Então faz uma varredura no mês anterior, né, e depois verifica o que tem que ser inutilizado. Tem 10 dias para poder fazer essa inutilização. Outro detalhe da nota do cupom fiscal eletrônico é que ele não aceita carta de correção. No caso do CIMAC, a pasta CIMAC Win não pode estar dentro de repositórios compartilhados, como Dropbox, OneDrive, Google Drive, porque a gente está trabalhando com muitos arquivos, né? Inclusive nem o cupom fiscal eletrônico, nem a nota fiscal eletrônica, porque esses arquivos são compartilhados e o CIMAC, existe um robô que fica tratando esses arquivos e pode ser que esse arquivo fique travado lá. E aí pode ser que a nota ou o cupom fiscal eletrônico não vá, então é uma regra. Toda a NFCE tem que ter um vínculo financeiro, né? Tem que estar vinculada ao financeiro. Não existe, por exemplo, cupom fiscal eletrônico de devolução, simples remessa e assim por diante, não. Tudo tem que ter um vínculo financeiro, é uma venda, né? Diferente um pouco da nota fiscal eletrônica, que pode ter várias variantes, aí, vários formatos de nota. E em modo de homologação, não apresenta o nome do cliente, e sim a frase emitida em ambiente de homologação sem valor fiscal. É um detalhe que tem quando você vai fazer o cupom em modo de homologação. Aqui, ó, o cupom fiscal eletrônico. Isso aqui é um cupom fiscal eletrônico. Então, nesse cupom fiscal eletrônico aqui, no consumidor, foi passado um consumidor e ele veio com essa mensagem, né? Foi emitido em ambiente de homologação sem valor fiscal. Tá? Então, é um outro detalhe também. Bem, o cupom fiscal eletrônico, como a gente disse agora há pouco, ele tem uma necessidade obrigatória, ele tem um vínculo financeiro. Ele pode ter, inclusive, um vínculo que está vinculado ao TEF. Né? Então, no caso do CIMAC, o fluxo é o seguinte: o cupom fiscal eletrônico é gerado, é feito o recebimento do TEF e bufferizado, depois o cupom fiscal eletrônico é impresso e, por último, o TEF é impresso na impressora não fiscal ou no meio que for feita a impressão. Tá? No caso do TEF e o cupom fiscal eletrônico, então o CIMAC tem a pasta de buffer, que ele é bufferizado nessa pasta aqui, CIMAC Win TFB, e o formato do arquivo é sequência.tef. Então, é bem transparente a utilização do TEF e do cupom fiscal eletrônico no CIMAC. Algumas diferenças da nota fiscal eletrônica, da NFCE e do cupom fiscal. Então, você tem aqui, cupom fiscal, geralmente ele vem com a razão social, isso aí são comuns, né? Só que a área de detalhe de venda ela é um pouquinho diferente, né? Existe menos informações em relação ao cupom fiscal eletrônico e o cupom fiscal de SCF comum. Então, ele tem diferença um pouquinho. Também a questão da totalização, algumas informações aqui que não tem na nota fiscal
eletrônica, no cupom fiscal eletrônico e no cupom fiscal normal. Só que o cupom fiscal eletrônico ele tem aqui o QR Code que não tem no cupom fiscal comum. Então aqui é só uma comparação para você ter uma noção da dimensão dos dois, né? Tanto do cupom fiscal como do cupom fiscal eletrônico. Bem, em relação ao monitoramento, existe dois tipos de monitoramento que o CIMAC faz, que é monitoramento do status do servidor da Cefaz, ele sinaliza contingenciamento, e existe um monitoramento que o CIMAC faz também, que é em relação ao cupom fiscal contingenciado, né? Então o CIMAC tem um robozinho que ele fica trabalhando, né, para poder verificar se as notas que foram contingenciadas por algum motivo, se elas realmente foram enviadas ou não. Então tudo isso é feito e é monitorado, e qualquer informação ela é repassada por mensagens para que se abra uma OS. Tem um dicionário de erros do cupom fiscal eletrônico, que é o mesmo dicionário de erro da nota fiscal eletrônica, só que tem algumas informações que estão relacionadas específicas com o cupom fiscal eletrônico, o NFCE, por exemplo, que é o NFCE de entrega de domicílio sem dado do transportador, NFCE de entrega de opção de endereço, NFCE para destinatário contribuinte de ICMS, não pode ser emitida, tem que ser nota fiscal eletrônica. Então tem várias informações que são relacionadas com os erros da NFCE, a NFCE com o CFOP inválido e assim por diante. Então está tudo no manual do CIMAC, tem um localzinho onde você encontra essas informações aqui. É bom sempre estar estudando esse manual do CIMAC, você tem um acesso para poder ver as novidades que tem, as informações que tem para suporte. E por último tem aqui, conferindo o QR Code, né? Você pode, esse QR Code ele vai representar a nota. Se você pegar o QR Code e passar ele por um leitor ou por um celular, ele é decodificado e ele é verificado, ele inclusive autorizado. Por que essa conferência do QR Code? Porque geralmente se usa confere o QR Code para ver se esse cupom fiscal eletrônico ele é verdadeiro, né? Quer dizer, quando você vê o QR Code, ele vai buscar essa informação lá na internet, no site da Cefaz, e vai dizer se realmente existe. É lógico que tem um detalhe que tem que ser levado em consideração, porque se for enviado em contingenciamento offline, até que seja transmitida, se o cliente for tentar verificar o QR Code, ele não vai achar nenhum QR Code. Por quê? Porque a nota não foi transmitida ainda. É por isso que o CIMAC tem essa questão de monitoramento. Se há uma nota, um cupom fiscal contingenciado, o CIMAC ele procura com muita velocidade enviar ele para o fisco. Não espera aquele prazo de 24 horas, a não ser que tenha um problema no fisco. Por quê? Porque se o cliente for conferir com no celular dele o QR Code, tem que aparecer o cupom fiscal para ele. Então é um direito que o cliente tem. É isso. Precisando de mais informações em relação ao cupom fiscal eletrônico, tem aqui o e-mail da capacitação e também tem as informações que estão no wiki, que traz algumas configurações, tanto da NFE como detalhes da NFCE e assim por diante. Você pode abrir e fazer o seu estudo.